depois. E aí, começando a nossa apostila 3 da Biologia C. Então, vamos lá para a Biologia C. Terminamos a Biologia A e a gente começa a Biologia C. Na Biologia C, o foco dela, basicamente inteiro, é a zoologia, então o estudo dos animais. Então, a gente já sabe que Biologia C vai falar sobre os animais, a gente já sabe que zoologia é o nome que a gente dá para o estudo dos animais. Sabemos, que os animais estão dentro daqueles 5 reinos, a gente sabe que os reinos já não são tão lindos e maravilhosos quanto a gente estava acostumado a ler, mas dentro dos reinos, dentro do reino animal, tem características que são específicas desse grupo. Para ser considerado um animal, precisa ser pluricelular, precisa ter várias células, umas diferentes das outras, precisa ser eucarioto, precisa ter proteção no DNA, precisa ter colágeno, e por isso que a gente coloca os poríferos, principalmente aqui, como um parazoário, a gente já falou sobre isso. Esse colágeno permite células ligadas fisicamente e interdependentes entre si, com comunicação entre si. A produção de gametas via meiose, então eu tenho redução da quantidade de material genético quando eu estou falando da produção de óvulos e espermatozoides, isso em todos os animais. Todos os animais produzem gametas pela meiose. E no caso do gameta masculino, nos animais, esse gameta masculino sempre é um gameta que tem motilidade, que consegue se mexer. A gente já falou sobre a árvore filogenética dos animais, então a gente sabe mais ou menos como ler uma árvore filogenética, sabemos que para ser considerado um grupo irmão, para ser considerado um clado, eu preciso ter todo mundo daquele ramo tendo o mesmo ancestral em comum. Por isso que a gente diz que isso aqui não é um clado, porque esses 3 aqui têm esse ancestral em comum, então para considerar clado tem que considerar todo mundo junto, todo mundo desse ramo. E por isso que esse aqui também não é um clado, porque para considerar isso aqui um clado, eu preciso colocar isso aqui também no pacote, esse grupo também no pacote. Quanto mais próximo da raiz, mais antiga é a espécie, mas não menos evoluída. Quanto mais próxima da ponta, da extremidade, mais nova é a espécie, mais novo é o grupo, mas não menos evoluído ou mais evoluído. Isso a gente não pode nunca esquecer. Sabemos que foi o Darwin o primeiro a falar sobre isso. E na evolução dos animais, ela tem um pouco mais de detalhe do que a evolução das plantas, até porque os animais estão no planeta há muito mais tempo do que o grupo das plantas. Não que o grupo dos autótrofos, prestem bem atenção nisso. Autotrofos, grupos que produzem, que fazem fotossíntese, existem há milhões e milhões de anos. Mas o grupo das plantas, em específico, é um grupo mais recente do que o grupo dos animais. Então, os animais, em termos de tempo geológico, em termos de tempo de vida na Terra, são mais antigos do que as plantas, então tem mais complexidade na sua árvore, no seu ramo da árvore. A primeira característica aí, para chamar esses animais aqui, esse grupo, e colocar porífera dentro do grupo dos animais, é ter na base do ramo a multicelularidade. Poríferas são multicelulares? Sim, são multicelulares, tem várias células, mas eles são pluricelulares, têm células diferentes umas das outras que se comunicam formando tecidos? Não. Quem é que se comunica formando tecidos? Os quinidários, que são o grande foco da nossa aula de hoje. Nos poríferos, a gente sabe que são os organismos que têm poros, eles precisam ter, a entrada da água é via poros, e na região central do corpo dele tem os coanócitos. Esses coanócitos fazem digestão intracelular, ou seja, eles absorvem o alimento, a bactéria, o protozoário que ele está comendo ali, e a digestão desse alimento é feita dentro da célula do coanócito. Por que isso é importante a gente ter na cabeça? Porque um dos grandes saltos evolutivos que os quinidários vão apresentar é a digestão extracelular e não intracelular. Então, nos poríferos, que são considerados parazoários, é um grupinho irmão na base dos animais, eles têm digestão intracelular, dentro da célula do colarinho e dentro da célula do coanócito. Nas esponjas tem 3 tipos básicos, aquelas asconoides mais simples, as ciconoides que apresentam um pouco mais de complexidade, mas sempre a água entra pela lateral e sai pela parte de cima, e as leuconoides, que são as mais diversas, aí, mais importantes em termos de diversidade, elas têm uma complexidade muito maior, mas sempre também a água entra pelos poros,
passa pela cavidade conocitária, no caso das leuconoides e ciconoides, vai para o átrio e sobe e sai pelo ósculo. Reprodução, como eles são muito simples, eles são hermafroditas, ambos conseguem produzir tanto óvulos quanto espermatozoides, isso é a definição de hermafrodita. Hermafrodita não é só possuir o sistema reprodutor, mas sim conseguir produzir células masculinas reprodutoras e células femininas reprodutoras. A fecundação é na água, a fecundação é externa. E quando a gente fala de reprodução assexuada, eu sempre gero seres da mesma característica genética, com a mesma carga genética. E na reprodução sexuada, isso independente se é porífera, se é quinidário, se é patromito, nematomito ou ser humano, a reprodução sexuada é sempre com troca de gameta, e essa troca de gameta gera a mistura de material genético. Essa mistura de carga genética gera variabilidade genética. E aí, falando dos quinidários, que são o nosso grande foco da aula de hoje, eles são os primeiros que a gente considera animais mesmo, porque eles possuem tecidos verdadeiros, ou seja, células unidas entre si, que se comunicam e são interdependentes umas às outras. O que acontece nesses quinidários? A gente tem duas camadas de tecido, uma camada externa, que a gente chama de epiderme, uma camada interna, que a gente chama de gastroderme. Gastro lembra estômago, porque sim, essa cavidade vai formar o princípio do sistema digestório. Então, os quinidários têm uma boca, que é por onde o alimento entra, e no caso dos quinidários, esse sistema digestório é incompleto, então a entrada e a saída de alimento é feita pelo mesmo orifício. Então, a boca serve tanto para a entrada quanto para a saída. O que é importante nos quinidários? Esta epiderme gastroderme, no meio dela tem uma mesogleia ou mesogeleia, em alguns lugares vocês vão ler como mesogeleia, que nada mais é do que uma quantidade de líquido, é como se fosse um gel dentro, entre os dois tecidos. Nesse gel é onde as células reprodutivas estão imersas, estão distribuídas, é onde algumas células nervosas estão presentes e é onde as células musculares estão presentes. Não é um tecido, é só uma geleia de preenchimento. Então, a mesogleia não é considerada tecido, porque as células que existem na mesogeleia ou na mesogleia não são unidas. Então, por isso a gente não considera a mesogleia um tecido. Quem é unido são os tecidos externos e o tecido do revestimento interno. Então, a epiderme e a gastroderme. O que quinidário sempre tem? Quinidário sempre tem tentáculo. Os tentáculos estão sempre voltados para onde a boca está voltada. Então, no caso dos pólipos que vão formar as anêmonas, a boca está voltada para cima, porque a parte do corpo está fixa no solo, então a boca está virada para cima, então os tentáculos estão virados para cima. No caso das medusas, que é um grupo dos quinidários que tem vida livre, ou seja, está nadando aí pela água, como a parte do corpo está voltada para cima, os tentáculos estão voltados para baixo, a boca também fica voltada para baixo. O que quinidário tem de muito especial? Esta célula aqui de cima que a gente chama de quinidócito. Então, como o porócito e o coanócito são células do porífera, o quinidócito é célula do quinidário. Esse quinidócito tem dentro, na sua estrutura, uma agulha, é muito parecida com uma agulha, e na base dessa agulha tem um veneno. Esse veneno, na maioria das pessoas, não gera muito incômodo, na maioria das espécies, perdão, não gera muito incômodo, mas existem algumas espécies que têm um veneno mais forte e que essa substância gera sensação de queimadura. Então, quando a gente está falando de quinidário, quando a gente está falando de queimadura de água-viva, não é necessário, não é que ele queimou por causa de calor, é que o veneno liberado pelo quinidócito traz para a nossa pele uma sensação de urticária, uma sensação de queimação. Então, não é bem o mais correto chamar de queimadura de água-viva, mas sim de envenenamento por água-viva. É o veneno da água-viva, é a substância que ela produz, que tem como função alimentação, que é na verdade, esse veneno vai fazer com que o bicho que ela vai se alimentar fique em torpor, fique mais
né, não mate necessariamente, mas que ele dê uma cambaleada para que ela consiga se alimentar. Quando ela encosta na nossa pele, não é que ela quer se alimentar da gente, mas isso é acidental. A liberação desse veneno é acidental. Por quê? Se vocês olharem na estrutura dessa célula aqui, ela sempre tem um gatilho, e esse gatilho não é controlado conscientemente, apesar desses organismos possuírem um princípio de sistema nervoso, ela não consegue controlar a liberação do gatilho ou não. Então é como se você encostasse naquela região e ela solta. Por isso que, inclusive, a água-viva que tá na praia, morta na praia, ainda pode queimar. Porque se você encostou ali e liberar o gatilho, e o gatilho ainda tiver veneno, você pode se queimar. O veneno da água-viva é quimicamente básico, então você neutraliza usando um ácido. Aí, por isso que a gente passa no veneno da água-viva vinagre. Não faz xixi onde foi envenenado. Não joga água do mar onde foi envenenado. O que você joga onde teve a queimadura da água-viva? Você joga vinagre, ácido acético, para neutralizar. Não tem vinagre? Vai num lugar com água doce e lava bem com sabão neutro. Nada de inventar de fazer xixi em queimadura de água-viva, que eu já ouvi isso milhares de vezes. Então, é uma substância quimicamente básica. A nossa urina não é quimicamente básica, tá? A nossa urina não é quimicamente ácida para neutralizar esse processo aqui. Então, o que a gente usa é uma coisa contrária. Esse quinidócito é a célula que libera veneno, ele tem um gatilho e esse gatilho é independente da consciência desse organismo. Ele é liberado mesmo sem esse organismo querer, é só encostar alguma coisa ali que ele libera o veneno. Os gatilhos ou os quinidócitos estão sempre presentes nos tentáculos, nunca presentes no corpo ou na umbrella, que a gente chama. Então dá para mexer na parte de cima, mas não dá para mexer na parte de baixo. No geral, o que é exclusivo, o que surge nesses organismos? A presença de tecidos, isso vai caracterizar os quinidários como primeiros animais. Eles têm um corpo gelatinoso, esse corpo gelatinoso tem sustentação na própria água, então existe o que a gente chama de citoesqueleto, de hidroesqueleto. Esse hidroesqueleto é porque a água gera sustentação, a água dá estrutura para esse organismo. Se ele sai da água, ele não tem sustentação, tá? São sempre predadores, eles praticamente todos precisam se alimentar de matéria orgânica produzida por um outro indivíduo, e aí a gente já chega nos corais. Eles podem comer um outro bicho, ou eles podem ter um organismo dentro do corpo deles que produz a matéria orgânica, mas ele não consegue produzir ele por si só a matéria orgânica que ele vai precisar. Então, por isso que a gente chama ele de predador. Trocas gasosas, excreção, ele não precisa ter um sistema excretor, ele não precisa ter um sistema respiratório, não precisa ter um sistema circulatório, porque isso aí é 98% de água, então a água faz todo esse processo. Então não existe nenhum tipo de sistemas, a não ser o princípio do sistema digestório, que é um sistema digestório incompleto, composto só pela gastroderme e pela boca. São de água doce ou água salgada, mas mais comumente encontrados na água salgada. São pouquíssimas espécies que vivem em água doce. Eu posso ver, ou pode se apresentar de forma colonial, seja colônia de medusa ou seja colônia de pólipos, as colônias de anêmonas. A colônia de medusas gera um dos bichos que mais causa acidentes aí em termos de mar. Ele mata muito mais do que tubarão, por exemplo. Então, a caravela é uma colônia de medusas. Elas é como se fossem várias águas-vivas grudadas pelo seu corpo, pela sua umbrella, pelo guarda-chuvinha delas ali. E essas medusas grudadas umas às outras se somam o número de tentáculos. Então, a potência do veneno é muito maior. Além do veneno de cada indivíduo já ser forte, se eu somo todos esses indivíduos, então cada um desses aqui, ó, cada um desses aqui é um indivíduo. Esses indivíduos unidos em forma de colônia unem os tentáculos ali embaixo. Esses tentáculos unidos têm uma potência de veneno muito maior. Mata um adulto, dependendo do tamanho da caravela. As medusas de vida livre, existem várias espécies que possuem venenos fortes,
mas nenhuma delas com grande problema aí em termos de acidente ou de morte. Mas em épocas de reprodução, a gente vê elas em maior quantidade, principalmente nos litorais do Paraná, de Santa Catarina, aí, elas aparecem em bastante quantidade, e o veneno delas pode gerar, dependendo da sensibilidade da pessoa, uma maior reação, mas isso depende muito da pessoa que a gente está falando. As anêmonas são sempre fixas no solo, poucas delas possuem venenos muito fortes, mas existem anêmonas de tamanho maior, principalmente que a gente encontra na região do Recife de Corais da Austrália, que são anêmonas que têm um diâmetro grande, têm bastante tentáculos e acabam apresentando um pouco mais de veneno. Não o suficiente para causar grande problema para o ser humano, mas causa problema para a maioria dos peixes. E aí, talvez a parte mais importante dos quinidários sejam os corais, em termos de indivíduos, em termos de grupo. Mas esses corais são sempre organismos coloniais, eles são formadores de colônias, e essas colônias têm como de grande importância a produção de carbonato de cálcio. Então, as rochas onde esses recifes de corais acabam surgindo são produzidas pelos próprios corais. São rochas de origem biológica, não de origem geológica. E aí a gente tem dentro, lembra que eu falei agora há pouco que eles podem se alimentar de coisas produzidas por organismos dentro do corpo deles? Então existem alguns animais que participam do recifes de coral que têm simbioses com algas, ou seja, eles ficam unidos com algas dentro do seu corpo, eles têm algas dentro do corpo. E essas algas produzem matéria orgânica, produzem o alimento que eles vão precisar. Então ele protege a alga e de favor ou de pagamento, ele recebe o alimento que a alga produzir. Só que esse branqueamento de corais é quando essa alga sai por algum motivo de dentro do bicho e o bicho morre, porque o bicho depende da alga, mas a alga não depende tanto assim do organismo que está ali. Quando a gente fala de quinidários em termos de importância evolutiva, o que aparece nesses grupos aqui em comparação com os grupos poríferos? Primeiro, a presença de tecidos. Esse é o ponto mais importante. Mas a gente, além dos tecidos, como eles se movimentam, eles têm um sistema nervoso. Eles precisam perceber o ambiente para conseguir se movimentar. E se eles se movimentam, eles têm músculos. Não é um músculo super desenvolvido, como a gente encontra nos vertebrados, por exemplo, claro que não. Mas ele tem uma estrutura muscular que vai causar a contração tanto dos tentáculos quanto da umbrella para que ele consiga nadar. Eles são diblásticos. O que significa ser diblástico? Dois tecidos embrionários, só a mesoderme, a endoderme e a ectoderme, que dão origem depois à epiderme e à gastroderme. A simetria é radial. O que é simetria radial? Que você traça mais de um plano de divisão corporal. Então, se a gente voltar para esse quinidário aqui, ó, eu consigo traçar esse plano de divisão corporal, esse plano de divisão corporal, esse plano de divisão corporal. Então, eu consigo dividir o corpo desses bichos em mais de uma parte igual de um lado ou do outro. Nos organismos que a gente vai ver depois, eles têm divisão bilateral, ou seja, eu só tenho um jeito de cortar o corpo que gerem dois corpos iguais. A digestão extracelular, isso aqui todos os animais daqui para frente vão apresentar. Existe uma cavidade onde a digestão vai acontecer e depois o nutriente vai ser absorvido. Então a digestão acontece e depois o que eu preciso vai ser absorvido, o que eu não preciso é mandado para fora, ao contrário do que acontece nos poríferos, que ele pega o que ele vai comer, digere dentro da célula e o que ele não conseguiu utilizar, ele manda para fora. São coisas diferentes. E aí, o branqueamento de corais. Não vou falar hoje, vou falar rapidinho. O branqueamento de coral é basicamente assim: se eu tenho as algas que estão ali dentro, essas algas são muito sensíveis a alterações de temperatura e condições da água. Quando a condição da água altera, os organismos que estão ali dentro, as algas que estão dentro do quinidário, saem de dentro do quinidário. E quando elas saem de dentro do quinidário, o quinidário passa a não conseguir mais se alimentar. Se ele não se alimenta mais, ele morre. Só que por que a gente chama de branqueamento de coral? O
carbonato de cálcio produzido por esses indivíduos tem coloração branca, assim como qualquer coisa que tem cálcio como base. Essa coloração branca deixa o coral, o esqueleto, vamos dizer assim, daquele coral que um dia foi formado ali. Então, aqui a gente tem um coral morto, aqui a gente ainda tem alguns corais saudáveis, mas são pelo menos duas espécies aqui de corais mortos completamente, porque saiu as algas ali de dentro, o que sobrou foi a rocha produzida pelo coral naquele lugar. E aí a gente está falando de um recife de coral, ou de uma estrutura de coral, que demorou pelo menos aí uns milhares de anos para se formar, mas que morre em meses. Então, a morte de corais acontece se a condição de alteração se perpetuar para ir por 6, 7 meses, já é suficiente para o coral morrer. O que determina o estresse e que faz com que esses corais morram? Mudança de temperatura, a gente falou de aquecimento global, então o aquecimento da temperatura da água, pouquíssimo aquecimento, gente. A gente não está falando de aquecimento de 10 graus, a gente está falando de aquecimento de 5 graus, de 1 grau. Já é suficiente para isso aqui começar para o coral começar a morrer. Hiperexposição ao sol, lembra que a gente falou do buraco na camada de ozônio? A camada de ozônio diminuindo, ou os problemas no buraco da camada de ozônio, permitem maior entrada de luz ultravioleta, que causa a elevação da radiação. Essa superexposição à luz do sol. Esgoto, poluição marinha, seja qualquer esgoto que a gente está falando, e alteração no regime de marés. Essa alteração no regime de marés dada também por alterações de temperatura, porque maré depende de temperatura, ok? Então, problemas ambientais causando aí um dos maiores problemas ambientais que a gente encontra em termos marinhos, porque os corais, junto com os mangues, que são dois locais de altíssima biodiversidade e de altíssima importância para a vida, para a ciclagem de elementos da vida marinha, são os que mais sofrem com a poluição, são os que mais sofrem com as alterações climáticas. Sushi, então na próxima aula a gente vai falar de reprodução de quinidários, então as últimas duas partes de quinidários, e começar os plateumintos, que são os vermes de corpo achatado, e as doenças, que eu acho que é a parte mais nojenta aí da biologia. Eu não vou mostrar nenhuma foto nojenta, mas tenho certeza que a curiosidade de vocês vai fazer vocês procurarem lá na internet. Então, vou interromper aqui meu compartilhamento com vocês. Eu me exagerei aí um pouquinho do tempo, a gente se vê na próxima aula. Beijão! Como é que eu faço isso aqui?